assim, você tem que refletir que comportamentos você aceita e comportamentos você não aceita na sua própria operação. O que você admite e o que você não admite na sua operação. Que pessoas você quer ter trabalhando com você e que pessoas você não quer estar trabalhando com você. Fala, fera! Bem-vindo ao 29º podcast. Cara, e é um prazer neste podcast trazer professor, mentor, cara, vou botar uma lenda da alimentação fora do lar no Brasil, que é o Marcelo Politi. Putz, pedi para você contar um pouquinho de história de Hard Rock Café, mas é um cara que, além de ser um dos principais expoentes da educação e do treinamento e da melhoria da produtividade no setor de bares e restaurantes, né, na alimentação fora do lar. Cara, eu acho que eu já posso chamar de amigo já. Então, cara, é um prazer ter você aqui na Brasel, podcast nosso. E vamos falar, gente, de um assunto super bacana. A gente já passou aquela história do tipo, tá difícil de contratar, tá difícil de reter. Vamos falar de gente e vamos falar de como que a gente consegue cuidar das pessoas, fazer as pessoas do nosso setor trabalharem cada vez melhor, a gente ter melhores equipes. E com isso a gente tem melhores negócios, né? Bem-vindo. Obrigado, maior prazer estar aqui com você. Realmente você é um amigão que a gente... uma amizade que a gente fez já faz mais de ano. Aí você entrou no nosso grupo de mentoria do Food Club, que é o nosso grupo mais qualificado, dos caras grandões. Eu sou menorzinho da turma lá, mas quer ser grande. É melhor ser rabo de baleia, né? Como é que chama? E é um prazer estar aqui falando com vocês pela segunda vez. O ano passado vim em Campinas, hoje eu estou voltando. A gente acabou de fazer uma palestra maravilhosa. E espero voltar todos os anos, pelo menos uma vez por ano. Não, esse é o objetivo nosso, né? Eu te contei lá atrás, no ano passado, em 24, quando você veio, né? A gente construiu aqui a escada do conhecimento. E, cara, é um prazer ter pessoas como você que vem aqui e ajuda a gente a transmitir conhecimento para os nossos associados. O pessoal, cara, entender que tem como melhorar, tem como ter negócios melhores, tem como ser pessoas e profissionais melhores, donos de restaurantes melhores. E, cara, nada melhor do que ter gente que está fazendo isso profissionalmente, de um jeito muito bacana, pegando a turma pela mão e ensinando. Então, hoje eu tô fazendo duplo prazer, só né? isso. Hoje eu só faço isso da minha vida. É muito bom, né? Quando você se dedica a fazer uma única coisa. Não, é fenomenal. E aí conta, né? Porque antes disso, você foi o cara que trouxe o hard rock. Conta um pouco da tua história antes da gente entrar no assunto de pessoas aí, né? A minha história foi sempre ligada à gastronomia. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu resolvi ser médico, engenheiro. Eu não gostava de nada dessas coisas. Eu li um livro, né, que chamava-se O Hotel e descobri que existia a função de gerente de hotel. Eu não sabia que existia essa função, que você poderia estudar para ser hoteleiro. Nunca imaginava isso, até porque no Brasil não tinha no Brasil curso Não disso, tinha nenhuma escola de hotelaria no Brasil. Tá. Nenhuma. E aí eu falei, pô, isso pode ser interessante, né? E olha como os livros mudam a sua vida, né? Muitas vezes. Legal. E esse foi um caso típico. Aí eu falei, não, decidi fazer isso. Então, onde que eu vou fazer isso? Onde tem escola de hotelaria? No Brasil tinha o Senac, que tinha um curso chamado Senac Seatel, que eles traziam os professores dos Estados Unidos, cada professor passava uma semana, 2 aqui, era um curso de 1 ano, era o melhor que se tinha e era muito bom. É muito bom mesmo, porque os caras que vinham dos Estados Unidos eram os caras feras pra voar. O diretor do Maxud Plaza, na época, que era um hotelzaço de São Paulo, era um dos professores. Enfim, era um negócio bem bacana. Mas era curso médio, não era pouco tempo. Era 1 ano. 1 ano, tá. Mas não era universitário, né? Tá. E a gente tinha que fazer universidade, né? Naquela época a gente era obrigado a fazer universidade. E se não fizesse, os pais matavam a gente, né? Então aí eu fiz, na paralela desse negócio, eu fiz a universidade a PUC de administração. Mas falei, putz, não é isso que eu quero, não é administração, eu quero ir para a hotelaria mesmo. Aí eu resolvi fazer o curso lá fora, que era o que tinha, a faculdade lá fora, eu fui para a Suíça. Me formei na Suíça, eu trabalhei lá durante um tempo como cozinheiro na Suíça. Minha mulher engravidou. Nesse meio período, minha namorada na época engravidou, a gente voltou para o Brasil, aí eu comecei a minha carreira. Sua carreira começou como cozinheiro? Você já entrou direto na cozinha? Direto na cozinha. Tá. Como cozinheiro. Meu primeiro emprego foi como cozinheiro. Foi estagiário, depois saiu o cozinheiro e o estagiário que estava ali dando sopa assumiu a posição em volta do fogão. Legal. Mas aí eu voltei pro Brasil e, putz, cozinheiro naquela época não dava muito certo, não tinha muito appeal, né, que nem tem hoje. Então, logicamente, putz, alguém falou, você leva jeito pra gestão, você tem que ir pra gestão, não sei o que e tal. Eu segui a trilha da gestão.
Tive um restaurante na praia antes disso. Tô te resumindo a história. Sim. Mas aí eu fui a empregos sérios e duradouros na minha vida. Eu fui basicamente da escola francesa e da escola americana. Eu inaugurei a rede Sofitel de hotéis aqui no Brasil como diretor de marketing. Tá. Estamos falando em 1990. Tá. E depois eu inaugurei o Hard Rock Café. A gente trouxe a franquia do Hard Rock Café. Legal. Quando eu soube que o Hard Rock Café ia inaugurar Essa história é legal, você foi atrás, né? No Brasil, eu fui atrás. Eu falei, cara, eu quero... Tem que ser eu. Não é possível que não seja eu. Eu adorava o Hard Rock Café, eu curtia muito. Ia sempre lá para os Estados Unidos e tal, e sempre ia no Hard Rock Café. Eu curtia a cultura, essa parada de rock and roll, junto com comida. Legal. Os caras tatuados, cabeludo. Eu nunca gostei muito dessa formalidade. Eu odiava na hotelaria quando tinha que colocar paletó e gravata. Eu falava, não existe, não é para mim. Aliás, eu nunca coloquei, mesmo na hotelaria. E você foi atrás dele nos Estados Unidos para falar que você queria ser o general manager aqui, né? Se alguém vai trazer o Hard Rock pro Brasil, tem que ser eu, cara. Tô me candidatando aqui. O cara, então vai você. Só tem você, vai você mesmo. E aí a gente inaugurou o Hard Rock Café. Passei lá quase 5 anos. Aí fui chamado pela T4F, que é a empresa que trouxe o Circo du Soleil, Fantasmas da Ópera, os shows da Madonna no Morumbi, não sei o que, para ser diretor de operações. Que isso já foi em 2000, mais ou menos, que, cara, era que tava começando a bombar mesmo as agências de shows, etc. Que antes era todo mundo um show aqui, outro lá. Exato. A T4F foi uma que trouxe e começou a trazer agenda mesmo durante o ano. A maior produtora de shows da América Latina. Eu lembro dessa época. E o presidente, Fernando Otero, me chamou porque, olha só que coincidência, um desses subempregos que eu tive quando eu cheguei da Suíça foi ser gerente geral do Palace em São Paulo, que pouca gente conhece, mas era a principal casa de show de São Paulo, lá em Moema. E, não sei por que cargas d'água também, ele achou que eu ia dar para ser gerente, só porque eu tinha feito escola de hotelaria no Suíça, que ele achou que eu ia dar para ser gerente de uma casa de shows. E eu não entendia nada de show. Mas enfim, ele achou que eu fiz um bom trabalho lá. E ele lembrava disso. E quando isso estamos falando em 87. Tá. Em 2004, ele foi lá atrás de mim no Hard Rock Café para ser diretor de operações da T4F no Brasil e em São Paulo. Então a locação era em São Paulo. Eu tive que sair do Rio de Janeiro. Mas olha a coincidência. Quando ele me fez essa proposta, que foi em dezembro de 2003... eu falei, não, eu topo. Cara, é tudo que eu queria. Depois do Rádio Rock Café, que eu já estava lá há 5 anos, não aguentava mais. Eu falei, cara, tudo que eu queria era fazer shows, era eventos. Eu sempre curti muito eventos. A questão do rock, da música junto com a comida, vamos agora escalar o show. Evento né? grande, né? Eu falei, cara, Circo du Soleil, eu quero muito esse trabalho. Aí eu falei assim, pô, legal, então eu tenho que ir do Rio de Janeiro para São Paulo. No meio do caminho, em dezembro de 2023, eu tinha acabado... Olha essa história, Matheus. Eu tinha acabado de fazer um MBA... de 2 anos, no Rio de Janeiro, no mesmo prédio no mesmo shopping center que era o Hard Rock Café, que era lá. Aí eu falei, de noite, né? A minha filha tinha acabado de nascer e tal, tava tranquilinho da vida, falei, vou fazer um MBA. O trabalho de final de ano, de final de curso do MBA, era para montar um negócio, qualquer negócio. Era um MBA de negócios, de gestão de negócio. Aí eu juntei os engenheiros mais espertos lá da turma, que tinha um monte de engenheiro bom de número, de cálculo, não sei o quê. E a gente fez um business plan de um centro de eventos dentro de um condomínio corporativo. Não existia nenhum nessa época. Tá. Zero, não existia. Existiam os grandes centros de eventos, o AMB, não sei o quê, mas não existia esse nicho. Sabe, pega um condomínio corporativo, que nem isso aqui, um negócio grande e tal... E coloca dentro tem um dele. Centro de eventos para atender aquelas pessoas para eles não precisarem ir para um hotel, precisar ir para um lugar longe e tal, não sei o quê. E fiz esse business plan. Só que para botar isso, tirar isso do papel, precisava de... investimentos gigantescos. 20 milhões, sei lá, para construir esse negócio. Então não tinha interesse era só mesmo para passar... Era um TCC só. Era um TCC. Construir o TCC do final da faculdade. Aí estava lá em dezembro de 2003... no Rio de Janeiro, jogando futevôlei de sunga na praia, encontrei um empreiteiro, um incorporador, que era um incorporador que tinha incorporado o Hard Rock Café, o shopping do Hard Rock Café. Tá. Que era o cara que eu conhecia muito bem, a gente fez praticamente junto a obra do Hard Rock. E ele falou, aí eu contei pra ele essa história do centro de eventos, que não sei o quê, e o cara interessadaço. Eu falei, quem se interessa por um TCC? Ninguém. Quem é o interessado nessa...
Mas o cara perguntava e 1000 coisas, e o metro quadrado, e quanto custa, e não sei o quê. Eu respondendo o cara, então ele falou, Puriti, na segunda-feira eu quero que você vá comigo na Barra da Tijuca, que eu quero te mostrar um negócio. Eu falei, tá bom. Que doido isso. Olha como a vida vai te levando. Muito legal. Eu falei, legal, vamos lá. Aí o cara me abre um empreendimento chamado Tita América do Shopping. Era... Cara, esqueci o nome do condomínio lá na Barra da Tijuca, grandão. Ele me abre a porta, no meio do condomínio, um monte de torres de escritório, e no meio do condomínio ele me abre a porta, o que tem? Um centro de convenções, igualzinho o plano que eu tinha feito. Você tinha desenhado. E o arquiteto tinha tido a ideia de fazer o não sei o quê, o cara topou, né? O incorporador topou, e não tinha ideia de como tocar aquele negócio. Ele só tinha o físico. Os 20 milhões ele tinha gasto. Faltava agora botar para funcionar, né? E saber botar para funcionar. Faltava o software. Eu falei, caraca, cara, eu não posso perder essa oportunidade, mas eu estava indo para São Paulo. No mês seguinte eu estava indo para São Paulo. Eu falei, cara, eu quero pegar esse negócio, mas não contei para ele. Né? Que eu estava indo para São Paulo. Daqui a pouco eu dou um jeito de juntar as coisas, né? Eu falei, cara, eu não posso perder isso daí. Ele falou, monta um negócio e vem tocar esse negócio. Eu falei, vou montar esse negócio. Aí eu montei um negócio. Liguei pro cara em São Paulo, da T4F, falei, cara, Fernando, eu não vou conseguir ir no prazo que você quer, eu preciso de um mês a mais. Liguei pro cara do Rádio Café, falei, cara, eu preciso sair um pouco antes do que a gente tinha previsto. Caraca. E aí peguei um mês lá, contratei uma sócia no Rio de Janeiro, montamos um negócio todo, colocamos um negócio em pé e vim para São Paulo. E deixei a sócia tocando. E vim para a T4F. Então, na paralela da T4F, eu já tinha um negócio rodando de eventos. E aí o negócio prosperou. Puta, a gente teve 7 centros de convenções. Caraca. E o negócio foi para São Paulo. Puta, depois eu peguei o Tomeotac, essa mesma empresa aqui. Puta, Tomeotac é um negócio gigante ali, icônico. Sim. Em Pinheiros, um prédio bacana de 5 andares. Enfim, então essa foi a minha... E aí esse negócio era... você fazia catering... Fazia tudo. Eu tinha os espaços, a gente operava os espaços, então... Um centro de convenção, um local de eventos desse tem 2 grandes fontes de renda. Tá. Uma é locação e outra alimentos e bebidas. Tá. Então, e a gente, como eu tinha essa expertise de alimentos e bebidas, a gente tocava o alimento, não terceirizava. Então, boa parte da margem bruta que a gente tinha no negócio vinha da parte de alimentos e bebidas. AIP. Então, mas era a mesma coisa. Puta, garçom, cozinha, não sei o quê, aquela logística toda, CMV, a parada toda. O restaurante é um pouco mais complexo. Não sei se é um pouco mais complexo, porque eventos também tem aquele negócio da garantia da receita, né? Que você já sabe o quanto vai ser de CMV antes, por exemplo, quando você vende para o cliente. Mas é complexo em pessoas. Sim. Né? Você sempre tem que administrar um monte de gente, um monte de cliente, não sei o quê. Então, esse é o meu histórico de coisa. Além disso, eu tive vários... no meio do caminho, eu sempre empreendi em coisas de alimentação na paralela da minha profissão. Então, puta, eu me entusiasmava com um restaurante aqui na Rua Augusta. Pô, vamos abrir, vamos lá, pô, quebrou. Todo mundo. Vamos fazer um negócio num shopping. Se você está no mercado mais de 20 anos, mais de 10 anos, mais 20 anos, e você não quebrou nenhuma vez algum negócio, você não está no setor, né? Tipo, tem que ter uma quebra no meio do caminho já. Não, e às vezes a quebra te machuca. Muito, como essa, por exemplo, desse restaurante, foi brabo. Demorou muito tempo para eu recuperar. Eu recuperei por causa do hard rock. Porque eu saí do Grupo Accor que eu trabalhava para empreender nesse negócio. Deu muito errado, mas eu tinha um currículo muito legal. E aí eu falei, não, cara, eu não aguento mais ficar aqui sofrendo, tomando pedrada, aquele negócio. Eu consegui, voltei para ser executivo. E aí acabou suavizando, mas demorou tipo 5 anos para estabilizar contas, de novo. Para as contas voltarem para a linha, passar do vermelho para o azul, sabe? Demorou muito tempo. Então, basicamente, essa é a minha história no mundo da gastronomia. Legal. E aí, você de um tempo para cá... Até a pandemia, né? Sim. E aí, de um tempo para cá... Até março de 2020. E aí, março para frente de 2020, você começou com a Polity Academy. Aí, quando chegou a pandemia... A COT, que a gente estava conversando, todos os materiais, todos os processos de ensino que você tem, nasceu pós-pandemia ou você já vinha começando a fazer esse tipo de coisa? Tudo. Já tinha. Então, aí que tá. O grande lance da nossa metodologia é que a gente tem uma metodologia. E essa metodologia foi construída nessa vida toda, misturando... a melhor escola de hotelaria que existe para você aprender sobre alimentos e bebidas na hotelaria chama-se Grupo Accor. Tá. É a melhor. A melhor do mundo.
Cara, se você pega os caras, não são os melhores restaurantes, porque o Grupo Accor tem Ibis, Novotel, não sei o que, tudo bem que eu trabalhava para a Sofitel, que era o high-end deles, né? Os 5 estrelas. Mesmo assim, os restaurantes não eram... Cara, tem restaurante muito melhor. Mas em termos de gestão, cara, os franceses são muito bons. Em termos de gestão americana, tem uma diferença entre gestão americana e gestão francesa. Uma é muito mais focada em marketing, tecnologia, finanças, que é os americanos, e o francês é mais para hospitalidade, governança, vinhos, comidas, qualidade da comida, ingredientes, foco... Tem essa questão. E, então eu peguei muito da cultura europeia e peguei muito da cultura americana. Então essas duas coisas me deram uma puta base. Eu fiquei 10 anos nessas duas coisas. Escolas, né? Transplantando essa cultura para as operações brasileiras. Com os funcionários brasileiros, com a operação brasileira, mas com essa cultura desses caras que vinham de fora. Então isso me deu uma canja gigantesco. Mesmo assim, ainda não foi suficiente para me impedir que eu quebrasse. Não é porque eu aprendi que eu sei fazer. Eu aprendi, mas, cara... Mas isso me possibilitou montar em 2020, quando teve a pandemia, eu já sabia que ia me ferrar no primeiro dia da pandemia. Já sabia. Porque, quando fechou tudo, eu falei, cara, os eventos vão ser a primeira coisa que vai ser fechada. Morrer. Evento não tem como. E eu tinha aluguel de 120 mil reais. Segura 2 meses sem entrada de dinheiro, o cabo quebrou. Não segurava um mês. Mas mesmo assim, a gente não sabia porque quanto tempo. Então a gente falava, puta, vai durar um mês, vai durar 2 meses. Você ficava naquela. E naquela, puta, conta bancária, empréstimo, apartamento penhora. Cara, desgraças acontecendo. Mas eu não podia ficar... tomando na cabeça sem fazer nada. Eu falei, cara, o que eu posso fazer online? O que eu posso fazer no digital? Eu posso ser professor. Eu sou bom disso. É o que eu fiz a minha vida inteira. Sempre treinei as equipes. Sempre fiz isso. Eu gosto de fazer isso. Então eu falei, cara, eu vou ser professor online. E aí eu lancei um curso chamado Eng, que é especialista em negócios gastronômicos. É até gozado, porque parece uma coisa meio louca assim, mas quando eu lancei o Eng, eu abri uma live com... Peguei um brother que entendia desse negócio de juntar pessoas numa live, que eu não entendia nada, e juntamos 400 malucos lá numa live. Porra! E eu vendi o Eng para 80 pessoas. Caceta! Numa live. Custava R$2.000. Aí eu falei assim, caraca. E o pior, eu não tinha nada para oferecer. Eu tinha um PPT... que tinha 10 módulos. Eu falei, os módulos são esses. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, até o módulo 10. Eu falei, cara, eu tenho um puta currículo, eu entendo desse assunto, olha pra minha cara que eu não vou fugir, eu vou estar aqui com vocês, mas eu vou montar os 10 módulos até dezembro. Era março. Eu só tenho um módulo 1. Mas está aqui o módulo 2, módulo 3, módulo 4, vai rolar. E eu me comprometo a fazer todos os módulos, entregar um mês cada módulo. E, cara, eu passei o ano de 2020 estruturando inteiro, desenhando os módulos e fazendo cada um dos módulos e entregando para os caras. Cada vez que saía um módulo novo, eu fazia uma live com todo mundo, entregava o módulo, os caras falavam, caraca. Então, eu fiz, Matheus, o que eu considero... Você montou a bike pedalando a bike. E, cara mas puta processo profundo, né? Não, e eu fiz o que eu considero o melhor curso de gestão gastronômica que eu já vi na vida em qualquer lugar do mundo. Não é porque... É porque eu conhecia. Eu fiz a escola de hotelaria na Suíça. Eu fui para lá para fazer história. Conheço como é a metodologia dos Estados Unidos. Então, eu sabia como funcionava, como é a metodologia desses caras. Eu peguei tudo isso e falei, cara, eu vou fazer uma mistura melhor do que tudo que eu já vi. Das duas escolas, né? Então ficou um negócio muito legal. E aí a gente começou a crescer, né? Começou a vir mais alunos. Mesmo antes de ter o 10º módulo entregue, eu já tinha outros. Eu já vendia outros. Eu falava, agora daqueles 80 tinha mais 80, depois tinha mais 80, depois tinha mais 80. E foi crescendo o negócio. Aí com o tempo, aí foi virando a Polite Academy. A gente tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo em 2020, depois virou 3, depois virou 4, hoje a gente é quase 70 pessoas. Que legal. Temos nossos programas de mentoria, que é outra coisa que me chamou muita atenção, é que principalmente o dono de restaurante,
esse dono de restaurante que está nos assistindo aí, não, digo principalmente, mas o brasileiro em geral. É uma característica do brasileiro. O brasileiro não é um estudioso. Não é um cara estudioso. Então, se você pensar, não, aí tem um cara que escutando a gente fala, não, mas eu sou. Beleza, então você é 0,1% da população. Porque os outros 99,9%... Me dá alguma coisa pronta para eu botar para funcionar. Né? Me dá o filé pronto, cara. Não quero ter o peixe, né? Não quero pescar o peixe, eu quero ter um negócio pronto. Você falou um ponto bom. O brasileiro tem muito disso. A gente pode até achar que não, mas na hora que você compara com o japonês, com o chinês, com o americano, com o alemão, cara, é todo mundo que vai e devora o livro para antes de falar do que... Cara, eu sei disso. Não, o cara sabe. Aqui a gente escutou e acha que sabe. Você vai numa praia na Alemanha. Tem poucas praias na Alemanha, mas quando você repara nisso, por exemplo, quando você vai na Europa fazer o turismo no verão. Então você vê um lugar que tem muito alemão. Sei lá, o alemão tá lá na costa da França. Cara, os alemães estão todos lendo. Cara, os caras estão sentados um do lado do outro, todo mundo com o livrinho na mão. Assim, pá. Então os caras têm é cultural. E o brasileiro não gosta muito disso. Então o que eu reparei? Os caras adoravam o Eng, o curso. Então os depoimentos eram os melhores possíveis. Cara, o Eng é demais. O Eng é do cacete, não sei o quê. Aí eu ia olhar, o cara que estava me falando que o Eng era demais, eu olhava a estatística dele na plataforma de ensino, né, na área de membros do coisa, o cara tinha feito 3%, sabe? 4%, que ele tinha assistido às aulas. Eu falei, cara, não é para isso que eu fiz o negócio. Eu fiz para entregar resultado. O produto, de repente, tá uma bala de canhão e o cara precisa de uma coisa pontual para resolver o negócio dele. Que resolveu, ele ficou feliz pra caramba, mas não tá usando. É a Ferrari que o cara não bota depois da segunda marcha. E o cara quer uma coisa prática. Ele não quer... Não adianta você falar para ele, isso aqui, estuda, você vai aprender e vai aplicar no seu negócio. Cara, não funciona. A verdade é essa, não funciona. Então eu falei, o que funciona? Funciona quando você acompanha o cara. Funciona quando o cara está entusiasmado com o aprendizado, quando ele encontra outras pessoas, quando ele participa de um grupo, isso que funciona. Então a gente deu uma pivotada, adequou o produto de cursos online para mentorias, e aí a gente, graças a Deus, prosperou bastante. Hoje o nosso negócio de mentoria / consultoria está indo muito bem, graças a Deus. A gente está cheio de alunos, a gente tem mais de 600 clientes nos 3 programas que a gente tem de consultoria / mentoria. Que é o Tração, o Food Club... Ignição, Tração e Food Club. Legal. O Ignição é para empresários que faturam menos de R$150 mil por mês, que tem um negócio menos maduro, né, mais incipiente, que querem... o objetivo principal dessa galera é aumentar o faturamento. Cara, eles têm que vender. Quando você abre um negócio, você tem que vender. Enquanto você não chegou nos 200, 300 mil... É sair de perto do break-even. Cara, conseguir vender para começar a sobrar dinheiro no bolso, pelo menos um pouco. Mas não é só vender. Porque é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Se você só vender, mas não cuidar do CMV, até rima, né? Se você vender, mas não cuidar do CMV... Cara, o buraco fica grande. O buraco fica grande. Então são as duas coisas. Cara, o cuidar do CMV é obrigatoriedade para o cliente A, B ou C. O que eu chamo de A, B ou C é o Ignição, Tração e o Food Club. Então o Tração é os caras que faturam até 1 milhão e o Food Club é quem fatura de 1 milhão para cima e tem multi-unidades, está pensando numa coisa mais, são empresários mais maduros, empresários que já conhecem, enfim. Mas uma coisa é comum a todos. É a porra do CMV. É o CMV. Você não controla. Porque não importa se o cara tem um negócio de 1 milhão, se o cara tem um negócio de 10 milhões, se o cara tem um negócio de 500 mil ou de 50 mil. Se é um negócio gastronômico, tem isso aqui. A alma é o CMV. A alma do negócio é o CMV. Tem insumos. Nenhum outro negócio tem isso aqui. Cara, que é a comida. Isso diferencia os restaurantes de todos os outros negócios que as pessoas conhecem por aí. E os caras que abrem restaurante, eles abrem sem conhecer isso. Eles conhecem de negócios, eles sabem fazer negócio,
Ele sabe pegar um terreno, ele sabe conversar com o proprietário, ele sabe contratar um advogado para fazer as coisas para ele contrata um contador para fazer lá a documentação, ele contrata as pessoas para trabalhar de garçom, de não sei o quê, mas o cara não sabe o beabá do CMV. De gerenciar alimentos, produzir alimentos. Isso em todas, tá? A, Sim. B e o C. É a mesma coisa. Eu tô cansado de ver gigante que não sabe. E a história é aquela, não, mas, puta, eu sei cozinhar e acha que isso é... E cozinhar não tem nada a ver com... Cara, é hora que você vai para uma cozinha profissional versus uma cozinha amadora, você vê que, cara, não tem nada a ver. É processo de industrialização de alimento versus, cara, final de semana você cozinhar um negócio. E a galera vai com a cabeça errada e aí é receita para fracasso. Né? Tem dois tipos de cara. Tem esse cara que entra pelo amor à gastronomia. Aliás, tem vários tipos de cara. Tem o cara que entra pelo amor à gastronomia e se ferra por isso que você falou, cara. Não tem nada a ver, o cara... Ele não sabe o que é um pré-preparo, o que é uma mise en place. Então ele chama os amigos na casa dele, passa o dia inteiro do domingo cozinhando para 6 pessoas. E o almoço sai às 6 horas da tarde. E o almoço sai às 6 horas da tarde e o cara passou o dia inteiro no fogão. E acha que tá mandando bem para burro. Cara, não é. O cara que é bom, se o cara fosse um cara caseiro bom... Você que ouviu isso, se você tá fazendo isso no seu final de semana, você não é um bom cozinheiro. Não é. Você quer ser um bom cozinheiro, você quer ter um restaurante praticando na sua casa, cara, beleza, compra alho na segunda-feira. Cara, compra logo 1 quilo de alho, bota o alho, corta todo, joga um azeite todo, guarda na geladeira, você tem alho lá pra semana inteira. Arroz, você faz uma vez o arroz, congela em porçõezinhas, como você falou, potização, né? Potização. Você faz a potização no arroz no seu freezer mesmo, você tem arroz pra semana inteira. Você fala, cara, você se prepara. Quando chegam os seus brothers pra trabalhar, pra comer na sua casa no domingo, é só... Você tem o alho, tem o arroz, tem a batata, tem tudo pré-preparado, você vai gastar meia hora na proteína só. E mesmo assim a proteína você já pode avançar. Já. Também, você já deixa ela pré-pronta e finaliza na hora. Mas esse é o primeiro cara. Aí você tem o cara que entra pela glamourização do negócio. Ele acha que ele vai ser dono de um bar, dono de um restaurante. Vai ficar sentado tomando cerveja e recebendo os amigos. Que os brothers vão vir, que não sei o que e tal. Beleza. Também tá errado, porque os brothers vêm no começo, não desaparecem, não vem mais. O cara se depara com problemas que ele nunca achava que ele ia ter, que achava que a vida dele ia ser fácil, mas a vida é difícil, e ele se ferra. E tem o cara que abre um restaurante porque ele... Como tem muito restaurante por aí, né? Todo lugar que o cara passa tem um restaurante. Então ele fala, cara, deve ser um bom negócio. Não é possível que tenha... Todo mundo tem restaurante. Se todo mundo consegue fazer, eu também consigo. É fácil. Por quê? Porque o cara tá olhando o restaurante que ele frequenta de fora e fala, Matheus, que dificuldade que pode ter? Né? Eu contrato um garçom, um cozinheiro, o caixa tá lá fazendo as contas. Que dificuldade que pode ter? É um setor que não tem barreira de entrada, né? Zero. Você não precisa, vou gastar não sei quantos milhões de reais para construir lá o centro de convenção de 20 milhões de reais. Você não precisa dos 20 milhões. Cara, você aluga um imóvel, cara, e da noite pro dia você consegue fazer. Dependendo do teu tipo de negócio, você coloca 10, 15, 20 mil reais e nasceu. Não precisa nem de tudo isso. Não tem barreira de entrada. Então todo mundo entra. E aí o cara se ferra Por também. isso até que a mortalidade é altíssima nos primeiros anos, né? Tem uma taxa, acho que falam de 80% dos primeiros anos. A gente pegou a estatística na Brasel. Quem é associado à Brasel, a mortalidade média, o tempo de vida médio é de 5,2 ou 5,3 anos. E quem não está na Brasel, de 4,1. Então, em 4 anos, a média em 4 anos quebra. Desaparece. Mas tem também uma estatística de 2 anos, né? O que eu já ouvi é 80% quebra em menos de 2 anos. Então, é triste. Pra caramba, pô. É triste. Mas, por outro lado, é uma oportunidade pra gente, né? Porque o negócio que a gente criou tem um potencial enorme, porque tem gente faturando, né? E você vê, pô, o cara que fatura 500 mil, esse assunto do CMV, que a gente falou, que o cara não sabe, ele não sabe o passo a passo, e é uma metodologia. Sim. É uma metodologia. Passo 1, passo 2, recebimento, organização do estoque, contagem de estoque, compra, não sei o quê. Cara, estocagem para produção. 9 passozinhos. Cara, na nossa metodologia são 9 passos. Então, 1, 2, 3, 4. Aí quando o cara se depara... Por sinal, a gente poderia fazer depois um outro encontro só de CMV. Só de CMV. Porque a gente sempre fala tal, mas, cara, a turma eu vejo ainda. A gente bateu 30 minutos de podcast. Eu vou voltar ao assunto de pessoas, mas que tá bom. Já bateu 30 minutos? Bateu 30 minutos. Caraca. Mas a gente fazer porque, cara, todo mundo sabe,
Mas aí o pessoal assim, mas cara, eu foco agora em compras ou eu foco agora em recebimento de mercadorias? Eu foco na produção, cara, eu não tô vendo de onde tá fugindo o dinheiro, para onde que eu olho. É a pergunta que eu recebo todos os dias. E a galera não sabe, porque e isso depende do estágio que você tá. Se você tá no estágio que tá fazendo compra mal, não adianta você controlar o sal, porque, cara, você tá perdendo dinheiro na compra. Ou o recebimento, você não presta atenção no recebimento, não tem uma balança. Sim. Então, de repente é um assunto para trazer aprofundado, para a pessoa falar, muito. Nossa, e que, de novo, é a alma do restaurante. Ali É muito necessário. Eu fui lá na Brasil de Niterói fazer os caras me pediram só de CMV. Cara, legal. Eles falaram, cara, eu quero uma conversa aqui só de CMV. Beleza, eu só falei 2 horas de CMV na veia. Isso é muito legal, isso é muito legal. Porque a conta, Matheus, é muito simples. E as pessoas não fazem essa conta, que é uma conta de matemática básica. Você fatura 500 pau no seu restaurante. Se o cara não tem esse processo, não tem esse ritual, não tem essa metodologia, é garantido que o CMV do cara está acima de 40%. 40%. É garantido. Mesmo que ele achando que não esteja, né? Mas o cara não faz a conta. Então, se o cara me fala isso, não, eu não faço a conta, não, garantido que está mais... Porque é impossível você estar com 30% se você não faz o procedimento. Então, beleza, 30% é aquele número mágico que todo mundo quer ter. E 40% é aquele número mágico também, que é acima do qual você provavelmente... É tempo de vida. Né, não tem muito tempo de vida. Então, entre 30% e 40%, nós estamos falando de 10%. Se você pegar 10% que você consegue economizar no CMV, aprendendo uma coisa básica, que não é difícil, não é lançar um foguete para a Lua. Não é que você está ensinando um cara de Stanford, Harvard, a fazer uma resistência dos quântica. Materiais. Cara, não é nada disso. Você está falando de contar matemática de mais e menos. 1, 2, 3, 4. A conta é mais, menos, vezes e dividir. Não tem mais conta do que isso. E mesmo assim, o vezes e dividir é muito... O dividir nem precisa muito, é mais ou menos e um vezes muito. Ali. Regra de 3, se tiver. Cara, mas é muito básico. Aí o cara, quando se depara com isso, fala, caraca, então vou me dedicar a isso, tá? Legal. Aí o cara fatura 500 pau. Ele conseguiu trazer o CMV dele de 40% para 30%, 10%. Ele passa a se beneficiar de 40 mil reais por mês todos os meses. Não, 40 não, 50. 50 pau. 50 mil reais por mês todos os meses, dali para frente. Ou seja, dali para o resto dos seus dias, o cara está ganhando 50 pau a mais por mês. Então eu vou fazer um gancho. Então se você está na dúvida de como que você está estruturando a tua equipe e você não está controlando o CMV, já pensa em trazer equipe, porque se você fatura 500 pau, você já pode gastar 10 pau. Se você gastar 10 pau... trazer gente boa para te ajudar a controlar estoque, fazer recebimento, organizar. E se você começar já, sobra 40 pau no teu bolso a partir deste mês. Se demorar mês que vem, você perdeu 50 que você poderia estar botando no bolso já. Mas esse é o discurso que eu uso... Mas essa que a turma fala, mas eu não tenho tempo para contar estoque. Mas eu não tenho tempo para... Cara, mas eu tiro o pedido e não faço compras. Então aí a gente entra agora, eu vou puxar o assunto. Vamos falar de CMV num outro momento que eu quero trazer você para isso. Vamos falar de pessoas. Vamos falar de pessoas, que aí é o dono do restaurante, que é o super-homem, que, cara, tem que fazer de tudo, não consegue dar conta de fazer tudo, acha que está fazendo, e o problema dele é construir equipe. Como que a gente ensina essa turma que... Então, você... Como que constrói equipe, como que traz time bom... Não, então, vamos começar pela dor. Né? A dor é essa. O cara fala, Politi, legal, cara, tô adorando esse papo de vocês aí, mas é o que você falou. Mas eu sou sozinho, eu tô aqui, eu trabalho 25 horas por dia, você não tá vendo que eu tô aqui só na camisa? E não sei o quê. Como é que eu faço? Isso, de novo, todos os dias a gente recebe essa... objeção. Perfeito. É uma auto-objeção, né, que a pessoa tem. Então, o que eu falo para eles? Eu falo, cara, você empresário, não vai conseguir se eximir de aprender o mínimo do mínimo. Porque se você não estiver disposto a aprender o mínimo do mínimo, se você não pegar o seu dia e organizar ele de uma tal maneira que você trabalha quantas horas por dia? 14, Politi. Minha vida é um inferno. Beleza, então agora você vai trabalhar 16. Tá? Você vai que nem você fez lá. Começa a acordar de madrugada. Você queria aprender IA? Beleza, o que você fez? Eu preciso de 2 horas a mais por dia. Em vez de acordar 6h30, eu vou acordar 4h30. Exatamente. Você aprendeu IA. Exatamente. Foi isso. Essa foi sua história com a IA. E aí, 8 horas da manhã, eu estava no restaurante trabalhando que nem um louco do dia a dia, mas 2 horas antes eu estava aprendendo. Então, eu falei, meu jovem, não tem como você se eximir de aprender primeiro antes de repassar para outras
Pessoas. Essa é uma lei magna, eu acho, que todo mundo tem que aprender. Tipo... Essa é uma lei magna. Agora, você, empresário, vai ter que ficar lá contando estoque toda segunda-feira no seu restaurante? Vai ter que ficar lá, por isso essa vida não é a vida que eu queria. Tá, a vida de merda que você tem hoje perdendo dinheiro também não é a que você queria. Tá, então, é melhor você aprender uma maneira que no futuro você vai conseguir sair dessa vida de merda do que ficar pro resto da vida. Do que ficar pro resto da vida. Perfeito. Então, você sabe que você vai ter uma jornadazinha de aprendizado, só que é um aprendizado tão básico, mas tão básico. E outra, o CMV começa, esse assunto do CMV começa, nós estamos falando de pessoas, tá? Então não vamos desviar das pessoas, mas começa com a contagem de estoque. O passo número 1 do CMV contar o estoque. É contar o estoque. Aí o cara começa a sofrer, o empresário. Porque não ele fala bate, assim, contou errado, esqueceu de 1000 coisas. Tá desorganizado. Então o cara não consegue porque tá uma bagunça. Aí não consegue porque o cara tem arroz aqui, arroz ali, arroz ali. Quando ele chega no terceiro arroz, já não lembra mais se o segundo ou o primeiro tá certo. Aí fica uma zona. Aí o cara se frustra. Então eu falei, cara, você vai se frustrar. Mas você vai contratar uma pessoa já imediatamente para te ajudar? Não. Porque você tem que aprender. Só sei que esse seu aprendizado vai demorar muito pouco tempo se você realmente se dedicar. A primeira semana você vai sofrer. Na segunda semana você vai sofrer menos. Porque você já fala, agora eu já tô safo, agora eu vou organizar. Essa parada aqui, o arroz vai ser sempre aqui, ó. A azeitona vai ser sempre aqui, a coisa vai ser sempre aqui. Então já começou a organizar. Quando você organiza, você conta muito mais rápido. E mesmo assim... E erra menos. Então eu falei, cara, essa jornada sua vai demorar 4 semaninhas. Cara, não é possível que você não consiga se organizar para aprender isso em 4 semaninhas. Aí você vai chegar no platô do CMV. Porque se você conta uma semana, conta na outra semana, para você apurar o seu CMV, que é a primeira parte que o cara tem que... para ele descobrir se é 40, se é 50, se é 37 ou se ele tá bem pra cacete, se é 25, ele tem que apurar. Exatamente. Então, mas se você contou o estoque certinho uma semana e contou o estoque certinho na outra semana, a única coisa que você tem que fazer é acrescentar compras aqui no meio. Ou seja, qualquer criança de 11 anos consegue fazer essa conta. Estoque inicial, mais compra, simples. menos o estoque final. Aí o cara começa a ver luz. Ele fala, cara, eu apurei. Cara, na 4ª semana eu consegui me organizar, eu vi que não é tão doloroso, eu vi que antes eu demorei 4 horas para contar, depois 2, depois 1, agora eu já estou contando em 45 minutos aqui, eu já estou com o negócio pronto. Falei, agora é hora de se contratar. Que agora você sabe o que você precisa que o cara te entregue toda semana, você sabe qual que é a Agora qualidade, é hora de contratar. Você sabe qual que é o número que você quer correr atrás, que você dá para correr. Cara, senão, o que acontece? Você contrata as pessoas, que é um erro que todo mundo comete, pagando muito caro. Por quê? Porque se você não sabe, se você é obrigado a contratar um estoquista, porque o Politi ou o Matheus falou que você tem que controlar o CMV e começa pelo estoque. Então você fala, legal, vou contratar um estoquista. O que você entende do assunto? Nada. Então o estoquista tem que ser um cara que entenda. Porque senão são 2 que não entendem nada do negócio. Duplicou a despesa, né? O CMV continua alto e agora você tem um funcionário mais para pagar. E agora você tem um cara mais para pagar e os 2 são 2 palermas que não sabem nada do negócio. Que tudo bem, pode aprender. Pode aprender junto até com você. Mas, cara, bobagem. É aquela história, aí demora mais. É 3 meses que tu não tá botando os 10% no bolso e, cara, poderia ser no segundo mês já começar a botar no bolso. Cara, senta, aprende o básico, sofre o básico inicialmente você, chama uma pessoa. Quando você chamar essa pessoa, você já sabe qual a característica que essa pessoa tem que ter. Que isso a gente vai falar também, no que eu faço questão de falar, que é uma coisa importantíssima que o empresário tem que ter em mente. Aquela função de estoquista, nós estamos falando de uma função de alguém que trabalha no restaurante. Perfeito. Né? Aquela função de estoquista, o cara tem que ter certas competências. Então, que competências que tem que ter o estoquista? O cara já sabe. Porque ele sofreu na pele. Ele já foi estoquista. Então, ele sabe. Então, ele não vai ver nenhum livro, nenhum nada que vai falar assim, as competências do estoquista é isso, isso, isso. Não. Ele vai falar, cara, já sei. Eu passei por isso. O estoquista tem que ser um cara organizado, tem que ser um autista, sei lá o que, um cara... Focado, controlado, organizadinho. Sabe, um cara que não gosta muito de pessoas,
Sabe, que não gosta, que não entende. Um cara que é bom de planilha. O antigo Caxias, que a gente vai ter que ser um Caxias. É o perfil que você está procurando. Você não está procurando um estoquista experiente. Você não está procurando o estoquista que foi estoquista do Matheus, que eu vou contratar ele, vou tirar ele do Matheus, que o cara ganha 3 pau, vou pagar 5 para ele. Errou, se você está procurando esse cara. Não, eu estou procurando um cara que sai de uma faculdade, que sabe ler e escrever bem, que sabe fazer essas contas de matemática básica que a gente falou, que é um cara que consegue ter foco, trabalhar sozinho, o cara gosta de trabalhar sozinho, entende o mínimozinho de planilha e está saindo de uma faculdade agora. Cara, e está procurando seu primeiro emprego. E você vai contratar esse cara. E vai pagar 2 pau para ele e vai ficar feliz da vida. É isso aí. Então, começa assim. Então, só para a gente continuar no assunto de pessoas, uma das coisas que a gente faz, que a gente ajuda os nossos, além dessa questão do CMV, que é a mais importante, é a inicial, né? Quando a gente trata de pessoas, uma coisa que eu gosto de fazer muito é pensar na estrutura de pessoas que o cara tem que ter trabalhando para você. Uma palavra chique é o organograma do negócio. O organograma é a fase 1. Tá. Digamos assim, o organograma é o 1.0 de pessoas. Perfeito. Que é o que todo mundo conhece, que é o mais fácil e é o primeiro passo mesmo. Só que o dono de restaurante, ao organizar o seu organograma, o cara também não sabe. Ele não tem experiência nesse assunto. Ele não está convivendo com... Você vê no nosso grupo como que funciona? Você tem 10 maneiras de organizar o seu organograma. Então você pode ter lá o clássico, que é um gerente da unidade. Você tem um proprietário, aí você tem um gerente embaixo do proprietário. Aí o gerente tem o quê? Tem um chefe de cozinha, tem um maître, tem um administrativo, tem um marqueteiro. Sei lá o quê? É a organização clássica. Beleza, embaixo do chefe de cozinha você tem o quê? Você tem o subchefe de cozinha, embaixo do subchefe de cozinha você tem o cozinheiro da praça 1, praça 2, praça 3. Embaixo do maître você tem lá o submaître, o maître da noite, sei lá o quê. Você tem chefe de fila, depois você tem os garçons. Os garçons. O bar e o barback. Então você tem uma organização clássica, digamos assim. Você ficaria espantado, você conhece tão bem quanto eu, mas você ficaria espantado de perceber quantas pessoas não têm nem esse organograma desenhado em lugar nenhum. Isso é absurdo. O cara não tem. 90% dos donos de restaurante nunca se preocuparam em desenhar isso no papel e falar assim, cara, deixa eu estudar essa estrutura aqui. Mesmo essa básica, papai e mamãe que a gente está falando, o cara não está pensando assim, cara, legal, então quanto esse cara tem que ganhar, esse gerente aqui tem que ganhar quanto... E ele tem que fazer o quê? Ele é responsável por... porque o organograma define quais são as responsabilidades das pessoas, né? Tipo, você começa a desenhar o que o cara tem que te entregar. Se você não tem desenhado, você não sabe o que o cara tem que te entregar. É o desenho das funções, que é o organograma 2.0, digamos, que é a segunda desdobramento, parte. Né? O organograma inicial, ele vai te dizer o quê? Ele vai te dizer 2 coisas. Ele vai te dizer quem se reporta a quem... Ele, na verdade, é uma palavra mais chave do que quem se reporta, tá? Que é uma palavra que eu gosto muito de utilizar e que pouca gente utiliza. Não é tanto sobre reportar a quem, é quem presta contas para quem. Tá. Se eu sou seu funcionário, eu tenho que te prestar conta. Eu não tenho que me reportar a você. Reportar é muito suave. Quem é meu chefe? É o Matheus. Ele manda em mim e eu obedeço. Cara, se a gente muda isso para eu tenho que prestar conta pro Matheus, é diferente. A responsabilidade é minha. É sua. Eu tenho que prestar conta pro Matheus. Cara, muda. É muito diferente. Então, o organograma, ele mostra quem presta... Não é o Matheus que é meu chefe, tem que vir atrás de mim, cara. Ele vai estar esperando eu entregar isso, cara, de acordo com o dia que você combinou, etc. Cadê? É isso que eu tenho que mostrar para ele do que eu fiz o meu trabalho. Cara, é muito diferente. É verdade. Quando você olha para o organograma e ele te diz quem tem que prestar conta para alguém. Número 1. E número 2, ele estabelece os canais de comunicação. Né? Cara, eu sou um comi, eu não vou chegar pro gerente geral e falar, ô, gerente geral, porra, tá uma zona lá na cozinha, aquela parada. Não, tem uma linha de comunicação. Então, eu tenho que me comunicar com o cara de cima tem que comunicar com outro cara. Tem
tem uma linha... Uma hierarquia. Uma hierarquia para ser seguida. O organograma, ele só atende isso. E pouca coisa além disso. Ele é muito simplificado. Ele é muito simplificado. Mas o que a gente quer quando a gente está estruturando, e principalmente quando você começa a crescer. Quando você começa a crescer, aí que a pisada na bola começa, e aí que os caras começam a precisar da gente mesmo para ajudar a estruturar, para ajudar a pensar. Fala assim, Politi, eu tenho vários casos desses. Eu faturo 120 milhões por ano. Eu tenho 13 restaurantes. Eu tenho casos desses. Tenho 13 restaurantes. Me ajuda aqui a ver o meu organograma? Eu vejo. Aí a gente começa assim. Eu começo pelo organograma 1.0. Cara, deixa eu ver quem se reporta a quem que presta conta para quem que não sei o quê. Só aí você já vê umas barbaridades absurdas. Tipo assim, vou te dar um exemplo. 13 unidades. Aí você tem um gerente de uma unidade. Cada unidade tem o seu gerente. Aí na unidade tem o quê? O gerente, ele é o quê? Tem um maître que subordina ao gerente. Aí ele tem um chefe de cozinha. O chefe de cozinha se reporta a quem? Ao gerente? Não. O chefe de cozinha se reporta a um chefe executivo que está lá em cima. Tenta fazer um matricial, mas não é matricial. Do organograma. Aí... Ou você tem lá um líder que tem muito gente debaixo dele e não consegue dar atenção. Aí tem um outro que, cara, é 1 para 1 e fica tipo... 1, 2, 3 e, cara, é o gerente do estagiário que tem é o estagiário que tem um superintendente que tem um gerente. Então, cara, tem 3 pessoas que seguem uma linha vertical total ali, né? E aí é um problema básico de organograma mesmo, do 1.0. É só você pegar a estrutura e falar, cara, isso aqui, pra mim, não faz sentido. Porque, pô, se o chefe da cozinha tá aqui hoje à noite, por exemplo, ele presta contas do trabalho dele pra quem? Okay. Pro cara que tá dormindo nessa hora. Porque, pô, o chefe executivo não tá nas 3 unidades, né? 9 horas da noite o cara deve estar na casa dele. Exatamente. Dormindo. Então, ele não presta contas pro gerente geral do restaurante. Então... Cara, ele sai e não precisa contar pra ninguém se ele entregou. Se ele terminou de fazer o trabalho dele, não terminou. Ferrou. Se der um problema ali na coisa, o cara não é... Não tem pra quem socorrer. Não tem pra quem responder, pra quem pedir. Aí o gerente geral do restaurante fala assim, não, mas o gerente geral do restaurante, ele não tem essa especialização de cozinha. Ele não se reporta, o chefe de cozinha não se reporta para o gerente do restaurante, porque o gerente do restaurante é um cara que veio de maître, de atendimento, garçom, comi, sei lá o que, e virou gerente de restaurante. Então a gente montou essa estrutura porque eu tenho um cara super especializado, que é um chefe de cozinha, que ele comanda todos os 13 chefes de cozinha. Pô, quando o cara pensou nisso, ele falou, cara, tô dando uma sacada genial. Ele falou, cara, me iluminei aqui com essa parada. Mas não se iluminou. Por quê? Porque as competências do gerente do restaurante, mesmo que ele tenha vindo da vertente de atendimento. Digamos que ele era maître, ou ele era gerente em outro lugar, ele virou gerente do restaurante, não tem habilidade de cozinha. E tá tudo bem, o cara não tem habilidade de cozinha. Mas ele tem, no Hard Rock Café, isso era fantástico, cara. Por quê? Porque não existe isso do cara ser gerente sem... E no Outback também é assim. Não existe o cara ser gerente sem ele passar... Fenomenal. Por tudo. Por um estágio na cozinha. Eu, quando eu fui começar a trabalhar pro Hard Rock Café, eu passei 6 meses no Hard Rock Café de Fort Lauderdale, em Miami, lá em Orlando. E fiquei lá. Cara, todos lá. Eu tinha um background de cozinha legal já, mas a cozinha americana é completamente diferente da cozinha europeia, né? A cozinha americana, ela é em linha, né? Em linha. É assim. O Fordismo, né? Tipo, passa uma etapa para o outro, bem tempos modernos. Você tem uma linha aqui, outra linha ali, o prato sai ali na frente. A cozinha europeia é diferente, ela é em ilha, né? Você tem o subchefe ali na boqueta, uma ilha aqui em volta, os cozinheiros tudo em volta e todo mundo entrega o negócio ao mesmo tempo. São 2 sistemas diferentes, mas que são, enfim, a minha experiência era mais
comida em cozinha europeia do que cozinha americana. Apesar de saber cozinhar bem. Já nessa época. Mas eu fiquei um tempão lá dentro, cara, ralando. Aprendendo todos os lugares do restaurante. Cada uma das praças da cozinha. Então, eu não conseguia cozinhar melhor que o cara da praça da fritura, por exemplo. Porque, porra, o cara, num Rádio Café de 400 lugares, o cara era um gênio da grelha. Puta, colocava um T-bone steak ao mesmo tempo que não sei o quê, o cara controlava, o cara... Era demais. Mas eu entendia o que eu precisava entender. Sabe? As comandas, a mise en place, o pré-preparo. Você ser um bom líder, ou ser um bom profissional, principalmente, a gente está falando de funções generalistas, né? Tipo assim, para você ser um gerente, você começa a estar indo mais por uma função generalista do que um especialista, que é o cara da carne que está na grelha. Mas você precisa conhecer do negócio, você não precisa ser especialista em produzir carne, mas você tem que entender como que funciona estar numa grelha dentro de um restaurante daquele tipo, na fritura do Outback, que, cara, frita pra caramba e tal. Você tem que conseguir perceber. A maior habilidade de um gerente geral de um restaurante é conseguir perceber quando o restaurante vai entrar no caos. Antes de entrar no caos. Antes de entrar no caos. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. É se antecipar a bucha que vai dar. Essa é a principal. E o cara não precisa, ele vê, cara. Tem indicadores muito claros. Tá lá, você tem um KDS na cozinha. Então, cara, hoje você tem KDS. Antigamente não existia KDS. Cara, o indicador das antigas. Cara, é só você ver quantas filipetas tem para sair de prato. Cara, se o negócio lotou, ou tá começando, não tá... Sai prato e não diminui a fila da coisa. Cara, você sabe, isso aqui vai dar merda daqui a pouco. Aí você vai tem que encavalar. você como gerente, você tem que conseguir fazer a leitura do que tá acontecendo. Porque o cara, quando tá muito próximo do problema, ele não percebe. O cozinheiro, ele tá na praça dele de salada e ele não tá nem aí, cara. Ele é pago pra fazer salada. Ele não é pago pra pensar na cozinha toda. Então, dá aqui uma comanda, tá salada. Dá aqui outra comanda, outra salada. Se a salada demorou meia hora pra sair, cara, não é problema dele. Ele fala, não tenho culpa, cara. Até uma coisa, meu irmão fala, quando começa a nadar, ele fala pra todo mundo, cara, tipo, não pensa, abaixa a cabeça e um prato por vez. Prato de cada vez. Porque se o cara já não sabe, ele vai tentar, não, deixa eu ver como que o cara, não. Aí entrar no hiperfoco mesmo. O cozinheiro entrar no hiperfoco, tipo, eu tenho que fazer 7 porções. Cara, faz uma, faz outra. Porque vai desafogar no momento. Só que se todo mundo tentar ficar desesperado para desafogar, ninguém faz, né? E o gerente tem que, cara, ter a sacada antes disso acontecer e falar, cara, foca que agora a gente precisa conseguir dar velocidade na saída, né? E o gerente bom, cara, eu conheci gerentes muito bons, Matheus, é muito bom, cara bom, que é gerentaço. Sabe, que é o cara que tem prática na cozinha. O cara que tem esse cara do Rádio Café, o Steve, que foi o meu mentor no Rádio Café quando eu fui fazer meu treinamento. Cara, o Steve me dava bronca e olha que eu era diretor do Brasil, ia inaugurar o negócio e tal. O cara me tratava que nem um cara, falava porrada. E o Steve, assim, cara, ele pulava na praça. Por quê? Porque além de detectar aonde que estava sempre toda a cozinha, você tem um gargalo. Perfeito. E o caos sempre vem de um gargalo. Ele começa num gargalo. O gargalo geralmente vem da grelha. Geralmente vem da estação... Das carnes. Da proteína, da estação principal. Começa ali o gargalo. Se é um gargalo na praça da... Isso é coisa de cozinha, né? Mas sim. Se é um da fritura, o cara consegue resolver mais fácil. Se é o da salada, ele consegue resolver mais fácil. Se é um erro de mise en place... Vai nadar até alguém vir ajudar. Cara, não, aí ferrou. Por quê? Porque é um erro de origem. O que é mise en place? Para quem não sabe o que é mise en place, é a pré-produção. É tudo que tem que estar pré-preparado para começar o show. É o caso assim, cara, sai lá no fundo, corre, pega a cebola e pica a cebola. Cara, a cebola já tinha que estar picada. A hora que você for descobrir que vai faltar cebola picada, vou dando um exemplo ridículo aqui, mas é isso aí. É onde todo mundo não dá pra você sair correr pra pegar a coisa no estoque pra voltar no meio da operação. Cara, cebola picada. Cara, tem que ter a cebola picada. Enorme, um negócio assim de cebola picada. Aí acabou a cebola picada, o cara fala, e agora? Agora você vai picar cebola. Se eu for picar cebola, eu saio da minha praça. Quanto tempo eu vou demorar pra picar, sei lá, 40 cebolas? Acabou, comando acumulando. Explodiu tudo. Então, o gerente geral, assim como o chefe de cozinha, ele tem que ser capaz de checar coisas que são fundamentais. Então, por exemplo, numa cozinha, o que é fundamental numa cozinha? Mise en place.
Tá, vamos começar o serviço? São 11h40. Que horas que a gente abre? Meio-dia. Praça da Salada. Cadê o seu checklist? Pô, tá aqui, chefe. Meu checklist tá batido aqui, tá assinado. Tantas que eu gramas peguei tanto de um sopé. Eu peguei uma planilhinha aqui, que tá aqui para terça-feira, que a planilhinha é diferente da sexta, né? Que terça é um dia, sexta é outro. Então a planilhinha da terça aqui, que é essa mise en place reduzida, tá aqui e tá assinado. Beleza? Beleza. Tá assinado? Tá. Ótimo. Próxima praça. Você. O cara tem que ser capaz de chegar numa cozinha e verificar isso. É o mínimo. O cara tem que ser capaz de chegar numa cozinha de manhã, às 8 horas da manhã, e pegar a ficha de produção, a planilha de produção. Fala assim, o que tem que ser produzido hoje pelos cozinheiros de produção? Deixa eu ver. Ele tem que ser capaz de responder o seguinte, você está preparando quanto de purê para hoje? Hoje eu estou preparando 50 quilos de purê. Por que você está preparando 50 quilos de purê? Se o cara não souber responder essa pergunta, né, por que eu estou preparando 50 quilos de purê? E aí, de novo, a gente volta na simplicidade que o cara tem que conhecer. Tem que entender. Que restaurante é coisa, cara, de pré-primário, de matemática. A gente fala, purê. Eu estou preparando 40 quilos de purê porque na terça-feira eu preciso de 60 quilos de purê. Toda terça-feira eu preciso de 60 quilos. E eu contei os quilos de purê que tem hoje na terça-feira, no dia que eu abri, e tinha 20 quilos. Portanto, se eu preciso de 60 quilos, eu preciso produzir quanto? 40 que falta. 40 quilos. Politi, respondi a sua pergunta? Respondeu, parabéns, cara. Bora. Estrelinha para você, passa para o próximo. Cara, isso é o básico. Só que os gerentes que não têm expertise na cozinha, não fazem isso. E muitas vezes nem o chefe de cozinha faz isso. O chefe de cozinha, você pega o cara, na 90% dos restaurantes, o cara faz o quê? Produção de hoje. O cara abre a geladeira e fala, produção de hoje? Deixa eu ver de novo, mostra aí. Molho de tomate? Cara, faz 3 receitas, vai. Aí o cara pega a receita, multiplica por 3 e faz 3 receitas. Ele não faz na matemática. E aí, ou ele explode o CMV, ou todo mundo vai nadar no serviço. Ou você nada, ou explode o CMV, ou o cara vai sofrer de alguma maneira. Por quê? Porque não usou a matemática. Então, o gerente não precisa ser tão esperto assim. E aí a gente está falando, por exemplo, então, a gente foi falando de estrutura, que começa num organograma, que é o nível 1, e a gente já está falando agora de competências da turma, que estão relacionadas também não só ao perfil da pessoa, e também cara, o que aquela função tem que ter de atividade, tem que ter o cara, por exemplo, o 60, 20 e 40 são indicadores, são volumetrias de coisa, eventualmente o cara tem sistema ou não tem, ou o cara tem mais no feeling, só que ele tem funcionário melhor e mais caro, porque o cara já não, eu tô fazendo 40, porque, cara, sempre eu faço 40, e pelo ritmo que a gente tá tendo de vendas, 40 vai ser suficiente, porque eu já contei 20 e tal. Ele não sabe que sai 60, mas ele sabe que quando ele faz 40 o negócio funciona. E aí a gente está falando de várias coisas técnico-processuais que estão conectadas com pessoas. E comportamentais. A gente não tocou um pouco nesse assunto. Cara, como que a gente consegue... Sabe aquela... Você já me falou algumas vezes, eu adoro essa máxima. A gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamento, né? Como que você vê fazendo esse gerenciamento das pessoas, o cara que, tipo, quem que é o cara que realmente a gente tem que agarrar pro nosso time, quem que é o cara que a gente tem que tirar do nosso time logo? Quem você tem que trazer, manter e demitir. Exato. Obrigado. Quem que a gente tem que trazer pro time? Então, essa é uma pergunta muito interessante e que também ninguém se preocupa muito com isso. Tá. Se preocupa muito com isso quer dizer o quê? O cara, o gerente, o dono do negócio, não é nem o gerente, o dono do negócio é o dono do negócio, é o dele que está na reta. Exatamente. Ele é o empresário do negócio. E na grande maioria das vezes, o cara vai levando a operação dele sem refletir sobre quais comportamentos... Eu não vou nem falar de valores, missão e não sei o que, essa coisa toda, que é carne de pescoço, né?
é batido essa parada. Mas comportamento não é carne batida. Assim, você tem que refletir que comportamentos você aceita e comportamentos você não aceita na sua própria operação. Tá. O que você admite e o que você não admite na sua operação. Que pessoas você quer ter trabalhando com você e que pessoas você não quer estar trabalhando com você. Então, isso, que algumas pessoas chamam de cultura, né? Que é a cultura que você, como dono do negócio, acredita. Tem gente que acredita em chicote, amarra, bola presa no tornozelo e ambiente grosseiro, coisas... Antigamente era assim, né? Era muito assim. A cozinha antigamente funcionava nessa... Na porrada. E as empresas todas funcionavam na porrada. Era muito diferente. Então o cara acreditava em outras coisas. O cara que eu trabalhava na Suíça, de cozinheiro, se eu te contar o que ele me fazia, você falava, cara, não é possível que você aguentou. E eu aguentar. Não, meu irmão fala, meu irmão fez CIA nos Estados Unidos. Cara, eu tava conversando, o professor dando aula, o professor tinha colher de pau para arremessar nos alunos. E arremessa nos alunos, o cara tá falando, já tomava colherada de pau. Meu irmão já falou que já desviou algumas vezes de colher. Essa Hoje não existe mais isso. Era a cultura que imperava. Então, a cultura que você admite no seu negócio é a cultura que os seus líderes vão passar para baixo. É o que os caras vão olhar para você e falar, isso pode, isso não pode. Pô, se o cara tá fazendo, é porque pode. Exatamente. Se o cara tá tomando um porre toda noite aqui no restaurante, ele e os brothers dele, é porque pode. É aquele negócio do tipo, cara, não pode roubar, mas eu vou lá no estoque, pego um negocinho no marco. É a mesma coisa. O cara, se ele pode pegar, eu também posso. E aí você começa a criar um pequeno comportamento que daqui a pouco vira um problema. E as pessoas esquecem que tá todo mundo olhando pra você. Quando você... Cara, todo mundo tem que ser pontual. E você sempre atrasa na reunião. Velho, você não vai ter uma equipe pontual. Cara, essa é clássica. Se você, que é o chefe da equipe, isso eu falei pra minha galera esses dias até. Eu falei assim, um cara chegou atrasado 15 minutos na reunião. Um líder. A reunião tinha começado. Chegou o cara atrasado. 15 minutos. E a reunião de call, de vídeo, é uma merda, né? Porque o físico é muito melhor, né? Porque o cara chega atrasado, ele chega constrangido. Né? Ele abre a portinha. Não dá pra chegar no cantinho e ficar quieto na sala e ninguém perceber. No qual dá pra você chegar e ninguém perceber que você... O cara abre a portinha, bota a cara pra dentro e fala, foi mal, desculpa aí, né? Inventa uma mentira, fala, foi atropelado. Perdi o ônibus. sei lá o quê. Mas na call, o cara entra e fica quietinho ali, e reza pra ninguém falar nada. E eu sou chato, cara, sou chato. Falo, cara, se você que é líder se dá ao luxo de chegar 15 minutos atrasado e não fala nada pra ninguém, cara, os seus funcionários, quando você for fazer uma call... Então, imagina que você convocou uma call com os seus liderados. Galera, vamos lá. Quinta-feira, reunião às 8 da manhã, tá? Todo mundo, fechou? Se você estiver nessa call sozinho durante 20 minutos, você vai ficar puto ou não vai? Vai. Só você. Você convocou 5 pessoas para reunião. 20 minutos não chegou ninguém. Você vai ficar puto ou não vai? O cara fala, político. A reunião, né? vai começar na voadora. Né? Não, mas aí o cara fala assim, cara, eu não vou gostar não, cara, eu vou ficar puto. Então por que você chega atrasado? E como que você chega 15 minutos atrasado na reunião, cara? Ah não, porque a reunião não é minha, não sou eu que tô coordenando. Eu falo, cara, olha só o que você tá falando. Vou contar uma questão de comportamento que veio depois da gente... fazer a mentoria com tudo, tá lá no Food Club, né? Eu lembro, a primeira vez que a gente tava, você deu uma comida de rápido, mas, cara, e os rituais? A gente tava sem ritual. Hoje a gente tem alguns rituais no Benedito, muito ainda para melhorar. E a gente tem toda quarta-feira, 11h40, todos os dias tem 11h40 reunião de pré-turno, para começar. Mas a de quarta-feira é a que começa a semana, porque a gente abre na quarta-feira. E a gente todo mundo tinha um problema de horário. Começa, enrosca, não sei o quê. Hoje, cara, 39, tá todo mundo. Porque se você chega atrasado, é o restaurante inteiro batendo palma pro cara que chegou atrasado. Então, cara, você vê 38, é a galera correndo, cara, tipo, escovando os dentes rápido, que tem que estar pronto já pra começar. Cara, hoje é religião, não interessa. Eu já várias vezes que, cara, eu tinha reunião antes fora do restaurante, cara, eu pegava o carro correndo,
chegava voando para entrar na reunião, para não chegar atrasado, para não tomar palma na reunião. Então, porque cara, eu tenho que estar 11h40 na reunião para falar a reunião de pré-turno. O que você está falando é sobre disciplina, né? Disciplina. Então, disciplina é um valor. É um valor. Disciplina é um comportamento que você espera que as pessoas tenham. Num restaurante, o cara que não tem esse valor dentro de si, o cara pode até ter empresário que não é disciplinado. Eu não sou muito disciplinado. Cara, assim, na minha organização pessoal. Puta, eu farrapo tudo, meu escritório, minhas coisas, eu esqueço as coisas, minha agenda é uma bagunça. Cara, eu não sou disciplinado. Mas no meu negócio, cara, eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho que dar um exemplo. Eu tenho que ser o mais disciplinado possível. Pontualidade, por exemplo, eu não admito. Cara, se marcou reunião comigo, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde eu estava entrando por aquela porta. 4h25 eu estou entrando por aquela porta. Se é 3 horas, às 2h55 eu estou entrando. Mas é que, de novo, é cultura. Sim, tem que ver qual que é a cultura que você quer no teu negócio e não adianta ser aprendizado aqui, não adianta você esperar do outro aquilo que você como líder não está fazendo. O americano tem uma frase ótima que chama walk or talk. Cara, walk or talk, não sei nem como é que traduz isso, mas você é o exemplo que as pessoas querem ver, né? Walk or talk o caminho que você fala, né? Faz o que você fala, sei lá, alguma coisa assim. Mas é isso, na Suíça, por exemplo, e eu tenho muito dessa cultura, tanto suíça quanto francesa quanto americana, porque eu trabalhei nessas... Eu estudei na Suíça, a Suíça é o país mais pontual que existe na face da Terra. Na Suíça, se você chegar para uma reunião às 15h05, o cara não te recebe, ele começou outra. Ele fala, como assim, cara? Vai explicar para ele que você estava no trânsito, que você perdeu o ônibus. Animal. Cara, ele vai embora, cara, acabou. Não tem mais, acabou a reunião. Você me desrespeitou. E no Brasil os caras acham que é normal. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta com uma só frase, comportamentos que você quer que aconteça no seu restaurante, eles têm que ser definidos. Ele tem que estar escrito. Ele tem que estar numa Bíblia. E vivenciados, né? Mas primeiro tem que estar escrito. Por quê? Porque você tem que definir o que você quer. Não adianta eu explicar para você, pontualidade. Se eu não botar no quadro lá gigante, escrito pontualidade, com um P bem grande, todo dia que o cara chegou atrasado, eu falo, vem cá, lê isso aqui. Você consegue ler português? O que está escrito aqui? Pontualidade. E, como estamos no Brasil, você vai ter que fazer isso, é a cultura das 7 vezes. Né? Você tem que rezar a missa. Eu aprendi isso num livro chamado Tração. Que é um livro que eu compartilho com todo mundo, que é muito bom. Que o cara fala o seguinte, isso nos Estados Unidos, hein? Não é nem no Brasil. Ele fala, cara, qualquer coisa que você queira implantar na sua operação, você tem que falar 7 vezes. Então, se você só falou 5, não se estressa. Porque você sabe que tem é só depois da 7ª que a coisa... Nossa, antigamente falava 3 vezes, tem que ensinar as 3 vezes pro cara aprender, não. Agora são 7 vezes pro cara aprender. Depois da 7ª vai dar bom. Então, cara, comportamento / valores. Quando eu falei de comportamento, que é muito mais fácil... O comportamento é um desdobramento do valor, né? É um desdobramento dos valores. O comportamento é como que você vivencia aquele valor na prática, né? Então, cara, pontualidade. Cara, você não atrasa, você chega 5 minutos antes, você justifica, cara, você chama o cara antes. Aí são os comportamentos que, cara, pega atrelados a um valor. Para não ficar 55 valores, eu prefiro tipo 5 ou 4 e alguns comportamentos atrelados a cada valor. Essa é a minha Bíblia. Eu tenho lá, são 4 valores e cada valor tem 3 comportamentos. Então, cara, como que se a gente tem lá, por exemplo, transparência e honestidade? O que eu quero ver com isso aqui? Como que a gente tem lá time com responsabilidade? Então, o que quer dizer responsabilidade com time dentro do Benedito? Aí tem lá o comportamento. Define o comportamento. Isso é fundamental. Então, quando o cara define isso, ele já deu o primeiro passo para aquela questão comportamental. Então, você falou bem, tem as competências, é o que a gente chama de soft skill e hard skills. Né? Então, você tem as hard skills, que são as competências técnicas que o cara tem que ter. Em cada uma daquelas funções do organograma, está definido. Puta, o cozinheiro tem que fazer o quê? Tem que ter técnica culinária, ele tem que ter organização, ele tem que ter 3 coisinhas ali. Mas e soft skills?
tem que ter pontualidade, tem que ter, sei lá... responsabilidade, time, e aí cada um desenha o seu. Então, só pra gente, que, cara, a gente já estourou bastante tempo aqui, mas só pra ajudar a turma, né? Cara, pensa na sua estrutura, você começa pelo organograma, vai passar por papéis, responsabilidades, etc. Cara, naqueles papéis e responsabilidades, você tem que saber fazer tal assunto, então, tipo, qual que é a tua técnica que você tem que ter naquela função, e também depois a parte que hoje eu acho que a grande dificuldade que o pessoal tá tendo não é nem tanto mais a parte técnica, é mais, é alinhamento de comportamentos, de valores, que aí eu acho que era de um jeito, não tá alinhado com o outro, comunicar, que aí você pegar os comportamentos, os seus valores, os seus comportamentos e fazer martelar 7 vezes na turma. Martela. E não se frustra. Porque ninguém tem o mesmo comprometimento que você, que é o dono do negócio. Não vai ter. Ninguém vai ter. Então, se você não for o paladino da justiça, né? o cara que tá lá... defensor dos valores. Cara, todo dia, cara, não rola. E só pra gente finalizar essa questão do desenho da função, uma outra coisa que eu gosto muito, que a gente não entrou nesse assunto, mas nem sei se vai dar tempo de entrar, os indicadores de cada função. Isso é muito importante. Esse cara é responsável por quais indicadores? Então, por exemplo, pega o cozinheiro. Mas por cozinheiro tem indicador? Tem que ter. Tem. E dá para fazer vários, por sinal. Tempo de preparo do prato. Índice de compleição de checklist de mise en place. Cara, é um indicador. O Joãozinho tem nota 10 e o fulaninho tem nota 6. Cara, o fulaninho da nota 6, você está pior que o Joãozinho da nota 10. É isso aí. Então, indicador é uma coisa importante. E a outra coisa que eu considero importante também para desenhar a função, quando você olha para o organograma, é quais são os processos pelos quais as pessoas são responsáveis no negócio. Então, o gerente, ele é responsável por quais processos? Quais processos que é a responsabilidade do gerente assegurar que aquele processo aconteça. E o cozinheiro, e o estoquista, e o não sei o quê. Então você percebe que quando a gente desenha a função, a gente está desenhando, cara, um monte de coisa. E esse exercício de você desenhar a função é importantíssimo ser feito. E você tem que fazer, você dono de restaurante que tá escutando a gente e fala assim, pô, legal, mas eu não tenho capacidade de desenhar as funções do meu restaurante por eu mesmo. Não é o expertise do cara. O cara é um ótimo chefe de cozinha, dono do restaurante, mas, cara, nunca fez uma planilha de desenho de papéis e responsabilidades na vida. A maioria, grandíssima maioria das pessoas não tem condições deles desenharem eles mesmos essas funções e passar a ter um negócio organizado no papel para depois ele virar realidade na real mesmo. E esse é o grande benefício de você participar de um grupo onde está todo mundo fazendo isso junto. As pessoas, pega a Brasel. Cara, é demais. Vocês estão, juntos, você conhece as pessoas, vocês estão lá. Está no meio, ajuda muito, e no meio que é propício a trocar figurinha, bater papo. Estão trocando ideia, estão fazendo podcast, estão trazendo pessoas, estão fazendo eventos, estão promovendo as coisas. Você conhece os caras dos outros donos de restaurante, você vai falar, cara, eu tinha um equipamento aqui que não sei o quê, cara, fiz um negócio, contratei uma pessoa que você não acredita. Isso é legal. Então, já aproveitando o momento jabá, quero que você faça um jabá, apesar que não precisa, né? Porque, cara, acho que todo dono de restaurante é impactado pelas suas mídias. Eu acordo, o político aparece. Eu vou dormir, o político aparece. Mas, cara... A gente é bom de marketing. Pô, com certeza. Eu acho fenomenal. Me conta, então, se o cara tá escutando a gente aqui no Spotify, no nosso podcast, e fala, cara, tô neste momento, tem um pouco de estrutura... Tô tendo dificuldade de desenhar papéis e responsabilidades. Cara, quero entender um pouco mais como que eu faço a cultura do meu negócio. As pessoas eu tô com dificuldade de contratar. Enfim, N questões, não só de pessoas, que eu sei que você faz de várias coisas. Como que o cara te encontra? Como que ele consegue aprender contigo? Queria que você contasse um pouco aí do acessar. Você falou, né? A coisa mais fácil do mundo é me achar... Desculpa. Você falou político no celular, 2 minutos depois começa a aparecer mídia. A coisa mais fácil é você me achar online, né? Você me acha, manda uma mensagem no meu Instagram,
Aí a gente vai te contactar de alguma maneira. Se você E tem seu Instagram é Marcelo Politi. Marcelo Politi Oficial. Oficial. Marcelo Politi vai aparecer lá. É o primeiro que vai aparecer. A gente tem o YouTube, que também você pode colocar lá nos comentários. O YouTube é bem legal. Eu acho o YouTube mais legal do que o Instagram, porque o YouTube você tem as aulas todas lá. Então, cara, eu sou viciado. Academia de manhã, bota coisa no YouTube, cara, vai assistindo, vai escutando, vai assistindo. O YouTube é uma escola, né? É muito legal. Aí a primeira coisa que a pessoa faz com a nossa equipe é um diagnóstico. Então, a gente faz uma reunião com uma das nossas especialistas ou nossos especialistas e a pessoa roda um diagnóstico desse empresário. Legal. Com base nas verticais lá que a gente tem da COT, não sei o que e tal, e fala, ó, me conta como funciona o seu negócio, seu processo de CMV, seu processo de pessoa, seu administrativo financeiro, sua cozinha, seu serviço, seu não sei o que, faz um diagnóstico, monta o diagnóstico para a pessoa e fala, cara, você está com um problema aqui, está com um problema ali, está com um problema aqui, não sei o que. Vamos resolver? Vamos. Então, entra para um programa de mentoria que a gente tem, que é 12 meses de acompanhamento do negócio da pessoa. A primeira reunião que ele tem é com um consultor de negócios que vai fazer um raio-x da operação daquele... Mas aí não é a conversa inicial, é um raio-x profundo. Cara, eu quero ver, me mostra esses números, me mostra as suas pessoas, me mostra o organograma, me mostra o que você tem, para saber de onde que a gente está partindo. Então, é um consultor de negócio. E aí a segunda reunião que ele tem é com uma consultora que vai acompanhar ele ao longo dos 12 meses. E é uma pessoa chata. Fica cobrando. É uma pessoa que vai fazer o seguinte, cara, tá aqui o nosso plano, vai desenhar o plano conforme a dor. Às vezes o cara tem dor maior, o CMV é a primeira dor de todo mundo. Mas depois que passou essa dor, cara, você quer atacar melhor a pessoa, cozinha, aonde está doendo mais? Então aí a gente monta um programa de 12 meses que a gente vai, ao longo desses 12 meses, resolvendo cada uma dessas dores. Através de imersões, através de tutores que vão te ajudar, através de grupos que você vai participar. Aí essa pessoa vai te direcionando, orientando. Legal. Politi, cara, prazeraço ter aqui você de novo. Vamos trazer para falar de CMV depois na veia para a turma. Queria agradecer tanto você ter vindo no nosso encontro de negócios espetacular, quanto no podcast. Acho que esse é o caminho. Tem que aproximar, trazer gente que nem você e pegar o dono de restaurante, de bar, que, cara, de vez em quando quando ele consegue tirar o nariz debaixo da água, ele, para onde que eu vou? Então tem que ter gente ajudando. Obrigado aí de estar fazendo esse trabalho aí para o setor, para os nossos associados. Você que está assistindo a gente, que conhece Politi, segue ele, não segue e nem curte, e muito menos não é associado à Brasel, já sabe, primeiro passo antes de qualquer coisa, antes de contratar o Politi, associe-se à Brasel, depois contrata o Politi, porque, cara, as coisas têm que andar em conjunto. A Brasel faz um serviço sensacional. A gente cumpre um papel importante. Um papel super importante de legal, de correr atrás do Brasil melhor, da gente atrás de regulamentação, enfim. E a gente tem algumas outras coisas. Então eu queria contar, a gente faz um festival agora, começa 15 de maio, Brasil Sabor. A gente vai até dia 16 de junho. Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas, já devem estar fechadas, porque, cara, daqui 3 dias que vai começar. Para os associados da Brasel, a gente tem o encontro anual. Então você que é associado da Brasel, se prepara que no dia 25, na abertura, antes da Semana da Alimentação Fora do Lar, a gente vai ter um churrasco, a gente faz um churrasco fogo de chão para todos os associados, com as famílias. E, cara, a gente está com 1.400 e poucos associados aqui. Aonde é isso? A gente, uma chácara aqui próximo de Campinas. Nossa, e junta família, esposa, criançada, super legal. Fazemos todo ano. Gente, vai ter FISPALDO de 27 a 30 de maio. Então não perca. Cara, se é dono de restaurante, você nunca foi na FISPAL, cara, que mundo que você tá. Tem que passar na FISPAL, você vai ver gente, conhecimento, equipamento. Cara, o stand da Politi Academy. Verdade, vai ter um stand gigante da Politi Academy lá no meio, com certeza, bacana. Vai ter, nas manhãs pré-FISPAL, vai ter o Fórum BR de bares e restaurantes da Brasel. Você vai palestrar nesse BR? Acho que não. Que o ano passado... Eu palestrei. Ano passado... Que acabou a luz, acabou o som, acabou tudo. Puta de um pau lá. A gente vai ser diferente hoje, porque a FISPAL saiu de onde que ela estava, né? Mudou de lugar. Mudou de lugar. E 28 e 29
vão ter várias palestras, também um puta de um conteúdo, vai ter Google falando com a gente, vai ter gente do Facebook, eu também vou palestrar sobre inteligência artificial, vai ser bem legal, então é um conteúdo pré-FISPAL, você vai ver as palestras já dentro do stand da Brasel, depois você vai, com certeza deve ter um monte de conteúdo na Polity Academy, e cara, tem muita coisa para fazer nessa semana, que é a Semana da Alimentação Fora do Lar, que é essa semana final de maio lá em São Paulo. Então, e tem o Acelera Food Nation em junho. Que dia? Dia 23, 24 e 25, que é um eventaço que a gente faz fenomenal. Com 1.000 pessoas no Teatro Santander. É fenomenal. Eu tava lá ano passado, você me botou em apuros. Lá, Matheus, quantos negócios aqui pra nós? Eu falei, caraca, velho, vambora. Espetacular, muito esse bom. ano vai vir gente, tô trazendo o maior especialista dos Estados Unidos em hospitality, que é o Preston Lee. Vai estar lá com a gente. É fenomenal, eu sigo ele. Ele vai estar com a gente aqui, meu amigão, meu brotherzaço. Puta, eu sigo ele, é muito vai massa. Vai estar o Diego Barreto do iFood, o CEO, vai estar o Pedro Silveira do Alife Nino, vai estar o Shinyashiki, vai estar... Que legal. Cara, vai ter uma galera bacana. De novo, que dia? 23, 24 e 25 de junho, que é segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, 23, 24 e 25 de junho. Depois eu vou negociar aqui um desconto para os associados da Brasel com o Politi. Vamos botar gente pra caramba lá dentro, vai ser Hoje muito me perguntaram, pô, estamos em maio, né? Nem entrou em maio ainda, mas Cara, tem que ser muito rápido, porque assim... Não, cara, eu lembro, ano passado... Cara, todo mundo falando, não, pô, depois eu vou ver, não, depois você me manda o Covid, depois não sei o que, 20 dias antes acabou tudo, não tinha mais nada, os caras ficaram loucos. Não, então, cara, aproveita agora. Depois eu vou falar com o Max. Max, manda um link aí especial pra turma da Brasel. Vamos fazer alguma coisa. A gente já coloca no podcast aqui, vamos pra cima, e vale a pena mesmo, cara. O Acelera Food Nation, puta eventaço, se você tá no setor, tem que ir lá conhecer. Então, valeu, um abraço. Bom te ver de novo, viu? Valeu, garoto. E galera, bora voar.